De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, sua saúde em dia, com informações e dicas dos nossos professores, mestres e doutores e profissionais formados pela nossa Unesc. Check-up. Apresentação, Elisa Amorim. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na nossa Rádio Unesc. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Check-up, onde todos os dias trazemos para você e para sua família assuntos relevantes de saúde e bem-estar. E a gente segue nesse mês de setembro com a série especial Setembro Amarelo, diversas temáticas nos nossos podcasts, trazendo saúde mental em pauta. E você sabia que dores de cabeça, dor no corpo, falta de concentração, distúrbio no sono e irritabilidade podem ser sinais de que a sua saúde mental não está bem? Sinais de alerta que a sua saúde mental não está bem é o tema do podcast Check-up de hoje. Para falar desse assunto conosco, a gente recebe aqui na Rádio Unesc, ela que é psicóloga formada pela nossa universidade, ela tem MBA em coach, especialista em gestão de pessoas, é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Tô falando dela, figurinha carimbada já aqui no nosso podcast, Monique Romancini. Bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer retornar aqui à casa, a este lugar maravilhoso que é a Unesc, que por muito tempo foi também a minha segunda casa. Estou muito feliz de falar dessa temática que é tão importante, principalmente e que é pauta, né, nesse nosso mês aí de setembro. E muito obrigada que a gente possa contribuir aí para que a gente possa, sim, ter mais saúde mental aí e pensar um pouquinho mais em nós e no outro também. Monique, quais os sinais iniciais de que a saúde mental de uma pessoa não está bem? Então, a gente pode dividir um pouquinho isso em sinais emocionais, sinais cognitivos, sinais comportamentais, né? E vamos pensar agora nos emocionais. Quando a gente começa a ficar ansioso aí demais, irritado demais, triste demais, esse é um grande sinal que a gente pode acender aí uma luz amarela. Ou aquela sensação, assim, de desânimo, falta de propósito. Será que para que eu nasci mesmo? Será que o que eu estou fazendo tem sentido? Será que a minha vida é isso? Essas questões emocionais muito constantes também é um grande sinal de luz amarela, assim, né? E aí a gente tem os sinais cognitivos, que é aquilo que a gente pensa da nossa mente. Então, vamos entender como que a gente está se concentrando, como que a gente está focando nas nossas atividades diárias. Os pensamentos, quando eles começam a ser negativos demais, e aí quando a gente fala nesse sinal amarelo do cognitivo, de pensamentos negativos, exceto aquelas pessoas que também já têm uma tendência à melancolia. Isso também se potencializa de uma forma muito constante, prejudicando, sim, uma visão positiva de futuro, né, de perspectiva. Esse também é um grande sinal. E aí a gente tem a parte de comportamento, quando a gente começa, né, mudar a forma que se alimenta, ou é de mais ou é de menos. Tá? O sono, não existe saúde mental sem primeiramente a gente ter uma rotina bacana de descanso. O nosso cérebro precisa disso para poder se criar energia, renovar as nossas células, enfim, né, de descanso mesmo. E a gente precisa entender o quanto a gente está abandonando no nosso comportamento as nossas atividades sociais. Isso quem é mais retraído e gosta da introspecção, e quem também é extrovertido. Então, se eu já sou uma pessoa introvertida e isso se potencializa, eu tenho que ficar com as antenas ligadas. Se eu sou uma pessoa que sou extrovertida e começo a querer ficar muito na introspecção ou fugir muito, né, de ficar no momento meu, também é um sinal de alerta. E aí a gente vem também com as questões físicas, que são, né, que tu mencionou no início, que são dores de cabeça constante, um cansaço que não se renova nunca. E aí tudo isso a gente pode entender que nós precisamos olhar para nós mesmos. E essa é a principal, assim, característica. Umas das, né? Tá, então, dicas preciosas, sinais de alerta com a Monique Romancini no nosso podcast Check-up, série especial Setembro Amarelo. Monique, e como diferenciar entre um dia ruim e um sinal de um problema mais sério?
Eu costumo falar que vamos pensar no nosso ambiente de trabalho, né? Que muitas vezes a gente fica mais no trabalho do que em casa, certo? Uma hora ruim, 10 minutos ruim no trabalho não define as outras tantas horas que se ficam, né? 7 horas e meia. Então, acontecimentos na qual nos gera estresse, nos gera ansiedade, como fazer uma apresentação, como pensar num novo projeto, tirar as ideias ali, né, do cognitivo e transformar no papel. Isso gera uma ansiedade que ela é natural, que faz com que a gente caminhe para a produção e ser produtivo. Isso é bacana. Agora, se isso se estabelece por dias e dias, e isso começa a fazer mais parte do meu dia, das minhas horas, do que pontualmente esses eventos extraordinários, aí eu tenho que começar, assim, prestar atenção. Isso no geral. Então, a mesma coisa para as outras dicas que a gente separou ali, tanto emocionais, quanto cognitivas, quanto comportamentais. Nós precisamos fazer essa diferenciação, porque tudo que está em excesso é um sinal de alerta. E por que a gente acaba se perdendo? Porque nós não olhamos para o que a gente sente. A gente começa a viver de forma muito automática e quando vê, não se sente nas horas do dia, como que foi aquele dia. Aí, às vezes, só lembra daquele acontecimento ruim, reproduz aquilo e aquilo vai se potencializando. Então, tudo isso vai somatizando, sim, e a gente vai tendo aí uma baixa na nossa saúde mental, podendo gerar aí transtornos e demais prejuízos para a saúde. Ô, Monique, e quando a pessoa ela não consegue separar essa questão, tá em casa, o trabalho. Ela leva o problema de casa pro trabalho e afeta, ou ela leva aqueles problemas, até mesmo às vezes emocionais, de relacionamento, algo que tá afetando lá no trabalho, leva para casa? Isso. Aí vamos pensar assim, né? Nós somos indivíduos integrais e sistêmicos. Então, não tem como a gente separar o que a gente é e o que a gente sente. Mas nós podemos criar um método de organizar a nossa vida e entender que nós temos diferentes papéis. Então, tudo que eu penso, sinto e existo como essência única é meu. Porém, quando eu estou no papel de profissional, de mãe, eu preciso trazer essa dinâmica, porque cada papel vai exigir de mim uma performance diferente. Eu não posso ser a mesma Monique, a mesma pessoa em todos os papéis, no relacionamento amoroso, como profissional, como filha, como amiga. Então, essa dinâmica, ela precisa existir. E como é que ela começa a se organizar? Quando eu começo a ter a consciência disso. E aí eu não fico mais sobrevivendo aos meus dias, às minhas horas. Eu começo, na verdade, a organizar isso de forma sistemática. Eu começo a pensar, agora vou para o trabalho. Então, o que eu preciso fazer no trabalho? Isso. E existe uma disciplina que ela precisa estar ali posicionada. Eu tenho que anotar as coisas que eu faço. Eu preciso trazer a minha concentração para aquilo. E às vezes a gente não está tão legal, a produtividade não é tão alta e está tudo bem. Porque a gente não consegue ser igual todos os dias, né? Mas a gente precisa ter um equilíbrio e uma dose de padrões que fazem parte da nossa essência. E aí, se eu estou no trabalho, eu falo de coisas do trabalho. Se eu estou em casa, eu falo de coisas da casa. Se eu estou no meu papel materno, eu vou conversar sobre a dinâmica relacional com as minhas filhas. E assim a gente vai dosando isso. O que acontece é que a gente não se concentra no que a gente fala. A gente vai falando de tudo e misturando tudo o tempo todo. E isso deixa muito confuso a nossa mente. Então, a gente precisa entender o que se fala, o que eu estou pensando. Que aí a gente começa a ter uma noção desses pensamentos e dessas falas automáticas. E a gente começa a prestar atenção e cuidar mais de nós mesmos, né? Monique, hoje a gente vê muitas pessoas falando, nossa, tô esgotada, tô esgotado, tô exausto. Essa exaustão, esse esgotamento, pode vir por uma sobrecarga de acúmulos de funções que a pessoa vai tendo ao longo da vida. E também essa questão da rede social, de estar toda a vida conectada, essa geração hiperconectada, que acha que tá no momento de descanso, mas tá o tempo todo aqui na tela e aí a mente não descansa? Sim, aí vamos pensar assim, separadamente, né? Eu sempre gosto de avaliar cada pessoa uma pessoa. Tem gente que adora falar que está esgotado e que está cansado. Então, tudo que a gente fala reforça muito o nosso comportamento. Isso é fato. Se a gente reclama o tempo todo desse cansaço, eu posso entender que eu estou cansada,
E aí eu separo um tempo para mim e descanso. E, gente, vamos começar a desligar isso aqui, colocar no modo avião, né? Então, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso trabalho hoje a rede social, faz parte da nossa comunicação, né? E a gente tem que cuidar ainda para fazer uma comunicação assertiva aqui, né? Mas eu preciso também delimitar o uso disso. Então, é muito legal se eu chegar em casa, eu decidir se eu vou responder agora ou se eu coloco no modo avião e olho a hora e falo, vou botar um alarme aqui, tal hora, vai despertar, eu vou responder as coisas que eu preciso para as pessoas no que eu me relaciono intimamente e também profissionalmente, e depois eu vou lá e desligo isso de novo, quero fazer um story, eu faço, mas aí faço seu story, não fica aí analisando quem olhou o seu story, não fica concentrando e criando, imaginando situações aí que geram muitas paranoias. Então, tudo isso começa a dar uma exaustão, porque a tua mente, ela fica o tempo todo num estado de vou ver o que tem, e aí a gente gera, assim, uma ansiedade que ela vai criando uma exaustão mental. Então, muitas das pessoas hoje, elas falam demais e às vezes nem estão sentindo tudo aquilo, mas criam o hábito de falar. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque isso alimenta e cada vez eu vou me sentindo mais, né? Se a gente começa a trazer, e eu não estou falando de positividade tóxica, não. Eu estou falando de uma visão positiva de mundo, na qual eu entendo os meus papéis, eu me cuido, eu me projeto para as diferentes áreas da minha vida, e aí eu começo a me concentrar de uma forma aí, de uma alta performance, vamos chamar assim, uma alta performance saudável, não do que esperam de mim, mas daquilo que realmente eu posso entregar, e eu vim para entregar, sabe? Legal. Monique, problemas de concentração e de memória, sabe aquele negócio, eu vim aqui, não lembro o que eu vim fazer aqui, vim na cozinha, esqueci, não lembro que Pode ter a ver também que a saúde mental não tá bem? Totalmente, né? Porque assim, vamos falar de concentração, sobre memória, enfim, né? Existem vários fatores, existem transtornos que precisam ser avaliados, mas hoje algo muito, muito importante que a gente precisa trazer é que eu preciso estar no aqui e agora, no que eu estou fazendo. E muitas das vezes nós não queremos nos concentrar no aqui e agora. A gente fica olhando para tudo, a pessoa tá falando, tá pensando depois o que tu vai fazer. Ou então a pessoa tá conversando contigo e tu tá no celular. Pode falar, tô te ouvindo, tá? Não tá ouvindo, né? Não tá ouvindo. Mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim, é maravilhoso. Nós temos perfis que conseguem ser multifuncionais e tem perfis que conseguem fazer e precisam fazer uma coisa de cada vez. Mas vamos pensar que para a saúde mental é importante a gente ter uma dinâmica, mas fazer uma coisa de cada vez e dar seguimento e saber classificar o que é importante, o que é urgente e dar significado para aquilo. Então, se eu estou aqui agora no programa Check-up, eu estou aqui agora. Então, eu não estou olhando quem está aqui, quem não está. Eu estou prestando atenção no que tu está falando. Mas se eu ficar olhando aqui, olhando essa água, não vai ser a mesma entrega. Eu não vou conseguir associar pensamento, a emoção e o que eu vou projetar na minha fala e como eu vou me comportar. Então, isso a gente precisa se disciplinar, porque também se criou-se o hábito de... eu tô muito desmemoriado. Nossa, eu não lembro de nada. Nossa, eu vim aqui, não... Claro, já vai às vezes com o celular na mão, olhando stories, olhando o feed, ou postando coisas, né? Então, eu quero postar, o meu trabalho tá tudo certo, a gente tem que fazer. Porém, eu sei estar aqui, se eu encontro alguém, olhar nos olhos. A gente tem que voltar a trazer os hábitos, sabe? Aqueles que, na verdade, eles não são antigos, eles fazem parte da nossa saúde relacional. Eu preciso voltar a aprender a olhar nos olhos, conversar, né, de uma forma... Assim, quem tem ali o preview ali que fica aparecendo, se você fica toda hora... Poxa, tira aquilo, não faz bem. Se você fica ansioso quando manda uma mensagem, tira a visualização do outro. Deixa o celular assim, deitadinho, viradinho, né? Te concentra. Dá licença um pouquinho, deixa eu só dar uma olhada aqui no meu celular. Olha que legal, isso é a gente volta a hábitos que fazem bem só pra gente. Verdade. Não tô nem dizendo que é porque o outro vai se sentir melhor. É que a nossa mente precisa disso para que a gente caminhe na contramão da exaustão.
Monique, comportamentos compulsivos, tem alguns que podem indicar problema de saúde mental? Tem, sempre a gente tem que avaliar de forma individual, né? Mas existem sim, né? De uma forma também genética, ambiental, social. Às vezes eu vou canalizar uma compulsão por compras ou por comida, ou enfim, né? Existem várias que a gente pode fazer porque a gente não está olhando para o que a gente está pensando, sentindo, e a gente só vai no modo automático. Aí a pessoa fala, eu nem penso, eu já faço. Aí a gente volta, não, é pensado, só que já está disfuncional esse teu pensamento automático. Então a gente precisa entender em que situação aquela compulsão está se manifestando. Eu tô com tédio, será? Minha vida tá entediante, eu não tenho dinamismo, então eu preciso acrescentar uma rotina aí mais bacana, em que englobe os pilares da minha vida, eu preciso acionar e startar alguns deles. E isso tudo pode levar a uma tendência, né? E aí a gente tem que olhar o histórico familiar, como que foi criado, como que era a mãe, como que era o pai, os criadores, como que tu tá posto hoje na sociedade. Então, tudo isso importa, sim. Até porque aí vai ter muitas consequências. Se essa compulsão por compras, como tu falou, vai dar problema depois. Muito prejuízo. Do cartão de crédito, vai dar problema financeiro, vai dar confusão. Se o distúrbio alimentar, vai dar problema na balança, né, Monique? Aí já baixa a autoestima e é um combo, né? E desenvolve doenças mesmo, né, que a gente pode classificar assim. Então, todo excesso, né, aquela famosa frase que todo excesso esconde uma falta. Então, é importante a gente identificar o que está em excesso na minha vida, né? Monique, a questão do sono, no início do nosso bate-papo, tu falava que a questão do sono, né, problemas no sono, distúrbios no sono, podem estar afetando a saúde mental. E aí eu te pergunto, dos dois extremos, para quem tem distúrbio do sono, que acorda muito na madrugada, aquele pensamento acelerado, preocupado com o dia de amanhã, mas e para quem também dorme demais? Isso, Só quer ficar dormindo, não quer levantar, não quer sair. Também é um indicativo. Despertou aqui o celular, é pra ir pro trabalho, não tô com ânimo, não quero ir, tô indo porque sou obrigado. O que é esse sinal? Então, voltando, se está demais, a gente tem que avaliar. E se está demais de uma forma constante, quantas vezes isso acontece? Então, são 7 dias na semana. Se 5 dias eu preciso dormir 12 horas e eu tenho, vamos dar uma situação, 30 anos, opa, tem alguma coisa de errado aí, né? A gente precisa entender que mecanismo é esse e por que está acontecendo. Porque vamos pensar que quando a gente nasce, a gente é bebê, aí existem, né, vários autores, cada um com as suas pesquisas, mas vamos falar de uma forma assim mais geral. O bebê, ele precisa dormir aproximadamente de 14 a 19 horas, vamos pensar assim. E aí a gente entra na idade pré-escolar, a gente tem que ter um sono ali de 7 a 9 horas. Tá? E aí nós vamos lá para a idade adulta, a gente precisa ter de 7, 8 horas de sono. Só que, claro, cada um tem a sua particularidade. Tem pessoas que na formação da sua personalidade conseguem ficar muito bem com 6 horas de sono, e aí tá tudo certo. A gente começa a ver e entender se essa constância dessa pessoa não traz nenhum prejuízo. Então, a gente vai crescendo, vamos pensar assim, e a gente diminui gradativamente essas horas de sono, essa necessidade de, né, um bebê lá, ele dorme, né, ele acorda, depois ele dorme de novo e fica dormindo, e aí a gente vai crescendo, a gente vai trazendo o quê? Outros aspectos para a nossa vida, na qual a gente precisa desempenhar mais funções, mais atividades, e aí a nossa mente entende que eu preciso ficar mais acordado. Então, não tem muita lógica o dia ter 24 horas e eu, como adulto, todos os dias dormir 12, por exemplo. Eu tenho que avaliar isso, o porquê, né? Então, é uma sistemática que nós temos que conhecer de nós mesmos. E aí, a gente precisa procurar um profissional para avaliar tudo isso, para entender. Porque se eu durmo 12 horas, como que eu estou fazendo nas outras... O que eu estou fazendo nas outras 12, né? Que dinâmica é essa? Será que é porque eu estou entrando num quadro aí, ou já estou, porque na minha família era assim, já é comportamental? Ou será que não era assim, agora eu tenho essa necessidade? Será que eu tenho que avaliar se eu não estou muito introspectivo demais? Porque aí quando eu durmo eu não preciso ter contato com as pessoas, eu não preciso falar com ninguém. Então, isso tudo a gente precisa olhar com carinho. Isso que vive. Então, nem o de mais e nem o de menos. A saúde mental é eu buscar esse equilíbrio e não de forma exaustiva, de forma
tranquila, natural. Eu vejo, porque se eu tenho ganho, a minha mente vai entender que é bom aquilo para mim. Então vai ser mais fácil eu me disciplinar para ir realizando aquilo de forma mais saudável. Sinais de alerta para quem nos acompanha agora e tá vendo que o filho, que o irmão, que o marido, que a filha não tá mais querendo sair, tá querendo ficar só isolada, final de semana a família sai para almoçar, sai para passear. Não, quero ficar aqui, só quero ficar no quarto. Qual que é o alerta? O que fazer? A gente precisa entender que as pessoas, elas se abrem melhor com o profissional, né? E por isso que a gente tem aí grandes psicólogos para poder amparar e olhar para isso, né? Com cuidado. Quando a gente percebe isso em alguém que trabalha conosco ou que mora, a gente só senta e fala, tá tudo bem? Tô percebendo isso. Eu posso te ajudar com alguma coisa? Tu precisa conversar? Pode contar comigo, e aí a gente continua buscando, tu quer falar, se a pessoa quiser falar, tu ouve, se ela não quiser falar, não insista, tá? Porque isso, dependendo da pessoa, ela vai se fechar ainda mais, tá? Porque dependendo do nível que ela estiver, ela vai se sentir acuada, e aí vai se fechar mais ainda, e a gente começa a provocar de uma forma bacana essa pessoa. Quem sabe tu procura um profissional para conversar, se tu não quiser conversar com ninguém, ou pensa aí se tem alguém que você confia, e o ideal é que a gente sempre encaminhe quem a gente ama para pessoas que estudaram e se prepararam para olhar para isso com atenção, porque obviamente, né, pode ser uma fase, às vezes, de um acontecimento, e aí a gente passa por traumas ao longo da vida, a gente passa por decepções, e que, às vezes, um final de semana, 2 finais de semana, e aí aquilo depois passa, tá tudo certo. Se eu consigo, né? Esse é o termo de ter saúde mental. É quando eu, como indivíduo, né, passo por situações adversas, mas eu consigo retomar e contribuir para a comunidade. Para a comunidade, para o meu social, com aquilo que eu vim para fazer, né? Quando isso começa a afetar e eu tenho prejuízo, opa, tem alguma coisa de errado aí. Então, a gente precisa ter uma escuta qualitativa e não invasiva, porque a gente vai tentando fazer uma escuta, mas a gente já quer mais falar o que a pessoa tem que fazer. E isso não contribui. E muitas vezes nós vamos nos surpreender, porque as pessoas, quando eu deixo ela aberta, falam, eu tô aqui. Tudo que a pessoa quer é poder falar. E aí você ouve, né? Oferece aí um abraço e fala, quem sabe a gente procura um profissional para te conversar sobre isso. Estou contigo, eu posso ir contigo até lá. Você entra, faz, né? Não precisa me contar, mas, sabe, isso é bom. Vai te ajudar só para avaliar como tá isso. Esse apoio, né? Esse apoio é fundamental. E a gente vive numa época tão frenética que a gente tem dificuldade em acolher. A gente só quer dizer o que o outro está fazendo e a gente vai julgando da nossa forma. Tá muito no quarto, hein? Senão vai dar certo. Vai desenvolver uma depressão. Vai ter... E aí a gente começa já a fazer, rotular, né? Laudar as pessoas e isso afunda mais ainda quem realmente está entrando nesse processo. Verdade. Monique, a pergunta de milhões agora nessa época que a gente está, né, nesse mês de valorização à vida, a gente está com saúde mental em pauta aqui no nosso podcast. Como cuidar da nossa saúde mental no dia a dia? No dia a dia, primeiro, a gente tem que aprender a olhar para a gente mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, seja bom para você. Porque a gente aprende e cresce que a gente tem que ser bom para o outro, para ser aprovado pelo outro. Mas a gente tem que primeiro ser bom para a gente mesmo. Eu tenho que entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, como que tá. Eu estou gostando do jeito que eu estou, sabe? Do jeito que eu estou estudando, do jeito que eu estou trabalhando, do jeito que eu estou me relacionando. E vamos falar do jeito que eu me visto. Isso é bom para mim. Eu acredito ser bom, eu estou feliz com isso. Então, é a primeira dica. Quer ter saúde mental? Olhe para você. E não pense que isso é egoísmo, muito pelo contrário. A gente começa sendo bom pra gente, ativando várias coisas na nossa vida. A gente começa daí a entender o que realmente eu gosto, o que faz sentido. E eu começo a me sentir bem e vou ativando aquilo que vai me trazendo ganhos,
sabe? E aí eu vou ficando longe dos prejuízos. E aí eu vou inserindo, óbvio, né? Aquelas coisas práticas que a gente falou um pouquinho. A gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma dinâmica física, né? De exercícios, a gente precisa se alimentar, comer corretamente. Então, existem aí vitaminas e os nutricionistas podem falar melhor sobre isso, que a gente precisa ingerir. E quanto mais a idade vai se aproximando, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque a gente tem aí uma carga genética que nasce com a gente, então precisamos nos cuidar. E mais do que tudo, alimentar a nossa mente com coisas boas, sabe? Assista bons filmes, sabe? Leia bons livros, esteja no meio de pessoas que vão contribuir com a tua vida, que elas vão te levar para o mais. Isso torna a mente mais saudável e ponto. Isso não quer dizer que não virão as adversidades, não virão os choros, não virão as tristezas, não virão os traumas. Mas se eu estiver bem alimentada, eu vou passar por isso e a minha saúde mental vai ressignificar e eu vou conseguir continuar sendo quem eu sou. Monique, queria que tu falasse pra gente também um pouquinho sobre o descanso, porque tem muito essa questão da produtividade tóxica, né? Uhum. Tem gente que se culpa por estar descansando, mas acho que tá descansando, tá quietinho ali, às vezes sem fazer nada, tá tudo bem também? Tudo bem, a gente precisa. E isso é algo muito pessoal também, tá? Isso está muito envolvido com a nossa personalidade, como a gente foi criado, como eram os nossos pais no trabalho, como foi o nosso primeiro contato profissional no primeiro trabalho. Então, se eu tive lá um chefe que era altamente produtivo e ele me exigia muito e eu precisava mostrar aquilo, às vezes fica, né? E a gente precisa dar esse dinamismo. Mas, voltando àquela dica, se eu sou bom para mim mesmo, eu consigo me entender. E qual é o meu dinamismo, né? Onde eu me organizo nesse dinamismo? Primeira coisa, quer aprender a descansar? Quer aprender a descansar? Descanse. Mas a hora que você estiver descansando, isso aqui precisa estar desligado, porque aí você está lá conectado no mundo de todo mundo. Aí vai ter gente que está trabalhando e se você não está ainda com saúde mental para aprender a descansar, você não consegue ver as outras pessoas. Vai ter gente viajando, vai ter gente que está trabalhando, aí tu vai pensar, também devia estar produzindo, tem várias coisas para fazer. Então, já atrapalhou o teu descanso. Então, se ainda você não chegou nessa maturidade de saber descansar, de saber desconectar, e hoje, de certa forma, o nosso descanso, ele está envolvido também com a forma de eu me desconectar do mundo, de certa maneira, né? Eu saber que eu posso postar onde eu estou descansando, mas eu vou postar, sair, vou curtir aquele descanso. Você está entendendo? Então, a gente não precisa ser 8 nem 80, a gente pode trabalhar no meio termo. Então, descansar é necessário. E para a gente aprender a descansar, é só descansando. Falou e disse, psicóloga Monique Romancini, egressa da nossa Unesc, especialista em gestão de pessoas, em terapia cognitivo-comportamental, participando do nosso check-up, série especial Setembro Amarelo, mês de valorização à vida, trazendo aí saúde mental em pauta e hoje os sinais de alerta de quando a nossa saúde mental não tá bem. Foi uma aula, né, gente? Deu pra aprender com a Monique. Se você chegou na metade do bate-papo, dá pra voltar aí no YouTube acompanhar e também, daqui a pouquinho, vai estar disponível no Spotify da nossa Rádio Unesc. Monique, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Adoro vir aqui com vocês, adoro estar aqui na Unesc. Um beijo para a Lu, um beijo para todo mundo aí. É um prazer mesmo e seja bom para você. Monique, vamos mandar um beijo pro time que tá na retaguarda, porque veio visita. Lindas, maravilhosas. Estrela aqui na rádio, veio visita. O pessoal veio matar a saudade da Monique. Apresenta aí quem é que tá. Minha vizinha, Dani, tá aqui. Dani, quem maravilhosa. Mais? Evelyn, trabalhamos juntos muitos anos. Nossa, um carinho imenso. Morro de saudade dos nossos dias, da nossa rotina. E o nosso produtor, Eduardo Souza, que também é fã da Monique, né? Eduardo, maravilhoso, ó. Eu respondo rapidinho, né, Eduardo? Muito bom, assim, é um prazer. Nesse clima de alegria alto astral, a gente encerra a edição do Check-up dessa sexta-feira. Bom final de semana pra você. Se cuide da saúde mental. Segue com as dicas da Monique. Bora deixar no off, né, no modo avião aí. E bora descansar, que faz bem. Descansar de verdade, né, Monique? Isso mesmo. Beijão a todos. Um beijo no coração e até a próxima edição do nosso Check-up.
Tchau, tchau.